tarde ou boa noite, não sei o horário que vocês vão estar, vocês vão estar observando, né, vendo esse vídeo. Então já vai todos os cumprimentos aí para vocês. Tudo bem com vocês? Espero que esteja, né? Com o titio aqui, o titio vai bem, só tirando a saudade de vocês, né? Quero parabenizar a vocês que estão acompanhando essas videoaulas, né? Que não desistiram, né? Que estão sabendo enfrentar as adversidades que o mundo está colocando, né? Os obstáculos que o mundo está colocando para a gente, tá? E é assim mesmo, a gente vence esses obstáculos com força de vontade, com determinação, não é verdade? E quem continuar, né? Quem for para frente, vai se tornar um grande profissional, porque eu tenho certeza, né? Que vão estar superando todas as dificuldades que a profissão vai colocar na frente de vocês, né? E é isso que a gente precisa na área de saúde, pessoas criativas, pessoas que conseguem vencer obstáculos, né? Pessoas que não têm medo de enfrentar a vida, tá bom? Parabéns a todos vocês, tá bom? Meu nome é professor Fabiano. Caso vocês não lembrem, né? Acredito que vocês lembrem, né? Tá aqui, professor Fabiano. E a gente vai começar com um assunto novo hoje, né? A gente vai começar a falar sobre a chamada punção venosa, tá? Como que a gente vai fazer para a gente tirar o sangue do paciente para analisar, né? Como que a gente vai conseguir essa amostra de sangue, tá bom? Vamos lá, pessoal? Então vamos lá, primeiro slidezinho nosso, olha só. Eu acho que eu já até comentei com vocês dentro de sala de aula que a gente tem várias maneiras de obter amostras de sangue, não é verdade? Olha só, então, formas de obtenção de amostras de sangue. A gente tem a amostra capilar, a amostra venosa e a amostra arterial, né? A amostra capilar é essa daqui, que eu vou usar uma lanceta, né? Pode ser no dedo, na orelha, em qualquer parte do nosso corpo, para você para você obter uma quantidade de sangue. Ela é indicada quando você for fazer exames que tenham exijam uma pequena quantidade de sangue, tá bom? Então você só faz um furinho. O mais famosinho aqui é o teste do pezinho, né? E tem aquele teste de glicose também que você fura que você fura o dedinho do paciente, tá bom? A amostra venosa que você vai que você vai obter através da veia do paciente, que é o nosso assunto. A gente vai estar falando sobre essa amostra venosa. Como que a gente vai obter essa amostra venosa, né? Essa amostra venosa, ela é a mais solicitada no laboratório. O sangue venoso, ele é o melhor sangue para a gente fazer exames. Por quê? Porque ele tem todas as impurezas do nosso organismo. Ele já percorreu todo o nosso organismo, tá bom? E nós temos também a amostra de sangue arterial, que é que é mais profunda. Geralmente a gente colhe nessa artéria aqui, na artéria radial, né? Você vai colocar a seringa em 90 graus e vai coletar da artéria do paciente. Geralmente você usa essa amostra para fazer um exame de gasometria, né? Com pacientes na UTI, tá bom? Então nós temos essas três maneiras de se obter sangue no laboratório, amostra de sangue. Amostra capilar, amostra venosa e amostra arterial. E hoje a gente vai falar começar a falar sobre essa amostra venosa, né? Amostra venosa. Para a gente entender essa amostra venosa, a gente tem que entender algumas coisas, tá bom? Primeira coisa é o conceito de sangue, ó. Vamos ler aqui junto, ó. Vamos ler junto aqui, ó. O sangue é um tecido líquido formado por diferentes tipos de células suspensa no plasma. Então, o sangue ele é um tecido humano líquido, né? Onde ele tem uma parte sólida, que são as células. Essas células são conhecidas também como elementos figurados. E nós temos o plasma, né? Olha aqui, ó, vamos continuar lendo, ó. Células sanguíneas são também conhecidas como elementos figurados, não é verdade? Então, ela é a parte sólida do sangue, são as células, conhecidas como elementos figurados. Quais são essas células? Glóbulos vermelhos, que podem ser chamadas de hemácias, ou que podem também ser chamados de eritrócitos. Então, glóbulos vermelhos, eles têm três nomes: glóbulos vermelhos, hemácias ou eritrócitos, tá? Nós temos os glóbulos brancos que podem ser chamados de leucócitos. E nós temos as plaquetas,
que podem ser chamadas o quê? De trombócitos, tá bom? Então, esses são os elementos figurados do sangue, tá bom? Nós temos exames que nós vamos avaliar o quê? Só esses elementos figurados. Por exemplo, o hemograma. O hemograma é um exame que ele avalia esses elementos figurados. Ele vai avaliar só essas células aqui, tá bom? E nós vamos ter outros exames que vão avaliar o que? O plasma, né? O que é o plasma? Vamos ler aqui, ó. Apresenta cor amarelada e é composto principalmente de água. Cerca de 90% do plasma, ele é feito o quê? Ele é feito de água, né? Sendo o restante constituído por substâncias dissolvidas como proteínas, fatores da coagulação, sais, lipídios, hormônios, vitaminas, etc. Tá? Então, quer dizer, todas as substâncias bioquímicas, né, bioquímicas que pertencem ao meu organismo, que estão no meu corpo, né, elas vão estar presentes aonde? Estar presentes no plasma. Elas vão estar dissolvidas no plasma, tá bom? Então, eu posso utilizar o plasma para pesquisar, por exemplo, lipídios no meu sangue. Eu posso utilizar o plasma para pesquisar o que? Vitaminas, para pesquisar o que? Os hormônios, tá? Então, existem vários exames que eu vou estar utilizando o quê? Que eu vou estar utilizando o plasma como amostra, tá ok? Então, eu tenho o quê? Células sanguíneas e eu tenho plasma. Essa é o que? A configuração do meu sangue. Isso tem que ficar bem nítido na cabecinha de vocês. Vamos para frente, criancinhas? Beleza, ó. Outra coisa que a gente tem que saber antes de começar a fazer a coleta de sangue propriamente dita é esse termo aqui, ó. Hemostasia. O que é hemostasia? Vamos lá ler? O termo hemostasia refere-se ao conjunto de mecanismos pelos quais se mantém o sangue fluido dentro do vaso, sem coagular, né? Sem causar o que? Trombose, nem extravascular, hemorragia, né? Então, a hemostasia, ela vai manter o sangue dentro do vaso sanguíneo. A hemostasia do nosso corpo, ela vai fazer com que esse sangue ele fique líquido dentro dos vasos sanguíneos e quando ele sai dos vasos sanguíneos, ele vai sofrer o processo de coagulação. Ele vai o quê? Ele vai se solidificar. Esse processo de coagulação é o que? Pela união das plaquetas com as proteínas da coagulação que estão presentes no plasma. Então, tem as plaquetas com as proteínas da coagulação, fazem com que esse sangue ele fique o quê? Ele fique sólido, tá bom? Esse fenômeno todo chama-se o quê? Hemostasia, né? Hemostasia. O sangue ele não pode coagular dentro dos vasos sanguíneos, senão eu tenho uma trombose, né? E ele nem pode o quê? Ficar muito líquido e sair dos vasos sanguíneos, porque isso aí eu teria o quê? Uma hemorragia, tá bom? Vamos continuar lendo aqui, ó. Para se manter o sangue líquido fora dos vasos sanguíneos, se deve evitar a coagulação através do uso de anticoagulantes, tá? Quando eu retiro o sangue dos vasos sanguíneos, eu coloco o sangue dentro da seringa, por exemplo, o que vai acontecer com esse sangue? Esse sangue ele vai coagular, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar sólido, né? Então, quando ele fica sólido, não vai dar para me fazer muitos exames. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que evitar esse sangue dele ficar sólido. Aí eu vou colocar nesse sangue uma substância chamada anticoagulante, né? Esse anticoagulante não vai deixar que o sangue coagule. Esse sangue ele vai continuar o quê? Vai continuar líquido, ok? Bom, vamos ler aqui, ó. Os anticoagulantes impedem que as proteínas da coagulação presentes no plasma reajam com as plaquetas, células sanguíneas, né? Para impedir a formação do coágulo. Então, o que vai acontecer, gente? Olha só. O anticoagulante ele impede a ligação das plaquetas com as proteínas da coagulação. Para formar o quê? Para formar o coágulo, né? O anticoagulante não deixa isso acontecer. Então, o sangue ele vai continuar o quê? Ele vai continuar líquido, né? Ele vai continuar líquido. Ok? Isso tem que estar na cabecinha de vocês também. Vamos lá? Bom,
No laboratório, gente, a gente vai ter 3 tipos de sangue, né? Tem 3 frações do sangue para a gente estar fazendo os exames, tá? Então a gente vai chamar de tipos de amostra de sangue, tá bom? Claro que todas essas amostras de sangue vão ser coletadas daquelas outras maneiras que eu coloquei lá para vocês, principalmente o que? Da forma venosa, né? Então eu posso coletar o sangue venoso e ter o sangue, que eu vou chamar de sangue total. Eu vou ter uma amostra que eu vou chamar o quê? De plasma. E eu vou ter uma amostra chamada de soro, né? Então sangue total, plasma e soro. São o quê? São tipos de amostra de sangue. Ah, eu vou fazer o exame tal. O exame tal vai ser feito com sangue total. Ah, eu vou fazer outro exame. Ah, esse exame vai ser feito com plasma. E aquele outro vai ser feito o quê? Com o soro, né? E aí a gente vai ver o quê? A gente vai ver a diferença entre soro, plasma e sangue total, tá bom? Bom, olha só, amostra de sangue total. O que é uma amostra de sangue total? Ó, esta amostra compreende o sangue em sua totalidade na forma líquida. Esse tipo de amostra é usada principalmente nos exames hematológicos, onde analisamos as células sanguíneas, tá? Então a amostra de sangue total, gente, é o seguinte, é o sangue do jeito que vocês conhecem, aquele sangue líquido, vermelho, né? Vermelho, ele vai ter tanto os elementos figurados, quanto o quê? Quanto o plasma, ele vai estar todo o quê? Tudo junto, né? Quer dizer, o sangue total é o sangue igual você conhece, é o sangue líquido. Esse tipo de amostra, gente, a gente vai usar principalmente para fazer exames hematológicos. Um exemplo de exame hematológico, professor, o hemograma, tá? Principalmente para fazer o hemograma, tá bom? Olha só, o anticoagulante mais usado é o EDTA, ácido etileno-diamino-tetracético, né? Etileno-diamino-tetracético. É o que significa essas letrinhas aqui, EDTA. Melhor chamar de EDTA, né, criancinha? Muito mais fácil, não é? Você concorda comigo? Tem certeza, né? Também conhecido como anticoagulante universal. Olha só, criancinhas. Se essa amostra, o sangue, ele tem que ser líquido, o sangue é igual o que a gente conhece, né? O sangue vermelho totalmente líquido, ele está fora dos vasos sanguíneos, ele não pode coagular. Se ele não pode coagular, eu tenho que colocar nesse sangue o anticoagulante. Então, o que eu faço? Eu retiro o sangue na seringa, vou colocar esse sangue em um tubo e nesse tubo eu vou colocar o quê? O anticoagulante, né? E aí eu misturo e o que vai acontecer? Esse anticoagulante não vai deixar o sangue ele ficar o quê? Sólido, tá? Ele coagular, né? Como é que eu vou usar esse anticoagulante? Olha só, esse anticoagulante ele deve ser usado o quê? Uma gota para cada 5 ml de sangue. Então eu tirei lá 5 ml de sangue, eu vou colocar no tubo e vou colocar o quê? Uma gota de anticoagulante e vou o quê? Misturar, né? Professor, se eu colocar mais de 5 ml de sangue, o que vai acontecer? Esse sangue, ele vai o quê? Ele vai coagular, ele vai ficar o quê? Sólido, tá bom? Então para cada 5 ml de sangue, eu vou usar o quê? Uma gota de anticoagulante. Pessoal, hoje em dia o pessoal nem coloca mais a gota de sangue, de anticoagulante, né? A gente já compra um tubo que vem esse anticoagulante, tá bom? E esse tubo, ele apresenta a tampa de cor o quê? De cor roxa. Tá vendo essa cor roxa aqui? O pessoal fala roxa ou lilás, né? Eu acredito em roxa, tá bom? Porque tem uma parte, tem alguns fabricantes que fazem mais clara um pouquinho, tá bom? Então, toda vez que você vê um tubo de sangue, a pessoa vai colocar o sangue dentro desse tubo e ele tiver a tampinha roxa, significa que dentro dele tem o EDTA, né? E o que vai acontecer? É uma amostra de sangue total, né? Uma amostra de sangue total, tá bom? Tubos de tampa roxa, então o que? Vão ser amostras de sangue total. Bora lá, criancinhas? Bom, aí a gente tem o que? A amostra do plasma. O plasma é o que? A parte líquida do sangue, né? O que a gente vai fazer? Olha só, gente, vamos ler aqui. Essa amostra consiste na parte líquida do sangue apenas, usado para exames bioquímicos e imunológicos e exames que avaliam a coagulação, tá bom? Então eu vou usar o plasma para todos esses exames aqui. Como que esse plasma vai ser coletado? Ó,
deve ser coletado com anticoagulante, sendo mais usado o fluoreto e o citrato. Uma gota de anticoagulante para cada 5 ml de sangue. Mesmo jeito do EDTA, só que são anticoagulantes diferentes, né? Esse anticoagulante vai ser o fluoreto ou o citrato, né? O fluoreto ou o citrato, tá bom? Olha só, o citrato, ele vem o quê? Ele vem no tubo de tampa azul. E o fluoreto, ele vai vir no tubo de tampa o quê? Cinza. Então, para coletar o plasma, eu vou usar anticoagulante citrato ou fluoreto. Um tubo de tampa cinza ou um tubo de tampa azul, tá bom? Esse citrato, geralmente eu uso para fazer o quê? Para fazer exames da coagulação do paciente. E o fluoreto, que é o tubo de tampa cinza, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar para fazer exames, por exemplo, como a glicemia de jejum, tá bom? Exame para diabetes, de glicemia de jejum. Olha só, eu vou coletar esse sangue e depois esse sangue ele deve ser centrifugado por 3 minutos para separar o plasma dos elementos figurados. Aí vai ficar assim, ó, aqui a parte de baixo, né, que são os elementos figurados, a parte sólida, e aqui, ó, esse amarelinho aqui é o plasma. E aí eu vou fazer os meu exame só com essa parte amarela aqui, só com o plasma. Tá certo? Entendidos, criancinhas? Então é assim que eu coleto plasma, né? Eu vou coletar ou com citrato ou com fluoreto e depois eu centrifugo por 3 minutos, né? Coloco ele para rodar ali e faço o quê? A separação desse plasma aqui. Ok, criancinhas? Beleza? Bora para frente? Ó, aí eu já coloquei aqui, né? O que eu acabei de falar no slide passado, ó. Os principais anticoagulantes utilizados para a obtenção do plasma são o fluoreto e o citrato. O fluoreto é comercializado no tubo de tampa cinza e o citrato no tubo de tampa azul. Tá vendo? Ó, tampa cinza, fluoreto, tampa azul é o citrato, né? Por isso, criancinhas, que quando você vai tirar o sangue no laboratório, você vê lá a pessoa tirando e colocando o sangue em vários tubinhos diferentes, né? Por quê? Porque cada um daqueles tubos vai ter um anticoagulante para determinado exame, tá certo? Eu vou deixar um texto para vocês que explica, aprofunda muito mais sobre isso aqui que eu estou falando com vocês agora, tá bom? Opa, desculpe aí, pessoal. Vamos para frente? Vamos para frente que atrás vem gente, né? Bom, a amostra de soro, gente. O soro, ele vai ser diferente do plasma. Vamos ler aqui para ver se a gente entende, ó. Essa amostra também é a parte líquida do sangue. Opa, é a parte líquida do sangue também, professor? É, porém sem as proteínas da coagulação. Então o soro, ele não vai ter as proteínas da coagulação, né? Pois não é adicionado anticoagulante no sangue após a coleta. Então, para eu ter o soro, eu vou coletar o sangue o quê? Sem anticoagulante. O que vai acontecer com esse sangue? Ele vai coagular, né? Ele vai coagular, tá bom? Ele vai usar o quê? Todas as proteínas da coagulação e as plaquetas para formar o quê? Para formar o coágulo. Ele vai ficar o quê? Uma estrutura sólida, tá bom? Bom, continuando aqui, ó. O soro é utilizado como amostra para a maioria dos exames feitos em laboratório, pois não temos a influência do anticoagulante na amostra, tá? Existem alguns exames que podem sofrer influência do anticoagulante, tá? Pode alterar, o anticoagulante pode alterar o exame. Então aí a gente utiliza o soro, a gente vai coletar o sangue sem anticoagulante. A gente vai esperar que esse sangue coagule, né? Ó, para se obter o soro, se deve coletar o sangue sem anticoagulante, esperar coagular, quer dizer, eu vou esperar esse sangue coagular, ele ficar sólido, isso demora de 3 a 5 minutos depois da coleta, né? Ele vai estar dentro do tubo. Com um bastão de vidro, misturar levemente a amostra e em seguida centrifugar por 5 minutos. Então tá lá o tubo, né? O sangue está lá dentro, duro, eu vou colocar um bastãozinho ali, vou me mexer mais ou menos, vou levar para a centrífuga, centrifugar lá por 5 minutos e o que vai acontecer? A parte líquida vai ficar em cima e a parte sólida vai ficar embaixo. Essa parte líquida em cima vai ser o quê? Vai ser o meu soro, tá?
Olha só, visualmente o soro e o plasma não tem diferença. Se eu olhar um tubo que tem soro e um tubo que tem plasma, eles não vão ter diferença, tá? Mas eu sei que o soro foi coletado o quê? Sem anticoagulante, né? Sem anticoagulante, tá certo? Então, se alguém mostrar para você, falar assim, isso aqui é soro ou isso aqui é plasma? Você só de olhar, você não tem como saber, tá bom? A maioria dos exames é feito o quê? Com o soro, tá? Por quê? Porque o soro, você não vai usar anticoagulante. E isso não vai causar o quê? Interferência em nenhum exame, tá bom? Bom, criancinhas, tubos para coleta de soro. Olha só, eu posso coletar esse soro em alguns tubos, né? Eles vão ser padronizados as tampas também, ó. Tubo de tampa branca, conhecido como tubo seco, sem nenhum produto no seu interior. Quer dizer, esse tubo de tampa branca, ele não tem nada lá dentro, né? Você vai colocar o sangue e ele vai o quê? Ele vai coagular. Depois você vai centrifugar e separar o soro, né? Tubo de tampa vermelha contém um acelerador de coagulação. Esse tubo de tampa vermelha, ele otimiza o nosso trabalho, né? Ele faz com que o nosso trabalho ele fique o quê? Ele fique mais rápido, tá? Ele tem um acelerador de coagulação. Lembra eu falando para vocês que o sangue ele demora a coagular dentro do tubo? Às vezes demora 5 minutos, 10 minutos, 7 minutos, depende da quantidade de sangue. Se eu colocar nesse tubo de tampa vermelha, ele vai ter uma substância que vai fazer com que esse sangue ele coagule o quê? Que ele coagule mais rápido, né? Que ele coagule mais rápido, tá? Então, quer dizer, ele auxilia o meu trabalho, né? Ele auxilia o meu trabalho, tá bom? Tubo de tampa vermelha. Eu posso coletar, então, soro também em tubo de tampa vermelha, né? E eu tenho um tubo de tampa amarela. Nesse tubo de tampa amarela, ele tem um gel separador que facilita a separação do soro das células do sangue, ou seja, dos elementos figurados, né? Então, ó, eu posso coletar soro no tubo de tampa branca, no tubo de tampa vermelha ou no tubo de tampa amarela, né? O de tampa vermelha tem um acelerador de coagulação. O tampa amarela, ele tem um gel que facilita a separação do soro, né? Ele vai facilitar a separação dessa parte líquida do meu sangue. Ok, criancinhas? Beleza, né? E aí vocês o quê? Vocês ficaram conhecendo os tubos de coleta do laboratório, né? Existem outros, mas esses aqui são os principais. Se você conhecer esses daqui, você já resolveu o quê? 99% do seu trabalho. Tubo de tampa azul tem um citrato, né? Tampa vermelha, ele tem o quê? Um acelerador de coagulação. Tubo de tampa amarela, um gel separador. Ambos são o quê? Para soro. O de tampa azul é para plasma. Para plasma citratado, ou seja, com citrato. Tubo de tampa roxa, que é com EDTA, né? Com EDTA, tá? O tubo de tampa cinza, que é o quê? Com o fluoreto, tá? Para a gente coletar o quê? O plasma. Esse aqui a gente coleta o sangue total. Professor, e esse tubo de tampa verde? Esse tubo de tampa verde, gente, ele tem heparina dentro dele, tá? Ele é utilizado para você fazer o exame de gasometria, tá bom? Quando você coleta o sangue arterial para fazer o exame de gasometria, você vai colocar o quê? Nesse tubo de tampa verde, tá bom? Então ele é utilizado praticamente só para esse exame, o quê? Para esse exame de gasometria, tá bom? Entendidos, criancinhas? Vamos decorar essas cores aí, né? Opa, acabou. Vamos decorar essas cores aí desses tubos, né? Memorizar isso daí, porque é o primeiro passo para você fazer o quê? Uma coleta de sangue perfeita no laboratório. Dúvidas, criancinhas? Algum ponto obscuro que vocês queiram debater? Não, né? Só na hora da prova. Então, até mais, criancinhas. Fiquem com Deus. Lembrando que a gente tem as questões para vocês responderem, né, lá na plataforma. Tem um texto que eu vou deixar, que é para vocês resumirem e deixarem no caderno, né? E só isso. E o resto é vocês o quê? Memorizar e estudar para vocês se tornarem grandes profissionais. Até mais, criancinhas!